Olá, sejam bem-vindos. Esperar vocês entrarem para a gente chamar a Jane. Como eu acabei de explicar no story, gente, não sei se vocês chegaram a ver, foi tudo muito de última hora. A gente vai conversar um pouquinho sobre a resiliência, sobre esse autocuidado que a gente está tendo que ter e se reinventar nesse período agora de isolamento, de Covid, que a vida da gente virou de cabeça para baixo, né? Então eu convidei a Jane para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ela é uma terapeuta comportamental. Eu conheci há um tempo no meu programa Bem Assim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Quem não acompanhou, eu fazia parte de um quadro do programa Bem Assim. Depois, com o Covid, a gente tá com o programa suspenso, mas se Deus quiser, daqui a pouco tudo volta à normalidade. E a gente vai conversar um pouquinho, trocar experiências, né? A respeito disso tudo que a gente tá passando. Deixa eu entrar mais um pouco. Deixa vocês entrarem mais um pouco que eu vou chamar a Jane para que vocês consigam pegar desde o início. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. A partir de agora eu prometo que eu vou fazer mais lives, que eu adoro esse bate-papo, adoro participar de tudo com vocês, conversar. E estava um pouquinho ausente daqui de live, mas eu vou agora já fazendo uma programação bem legal para a gente começar também a interagir por aqui. Oi, Rai! Um beijo, meu amor. Carol também aqui com a gente. Deixa eu tentar chamar a Jane. Acho que ela tem que solicitar, né? Vamos ver se ela solicita. Jane, se você estiver ouvindo, tem uma possibilidade de você solicitar. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Ah, tá. Aqui são as perguntas. Tá. Eu acho que eu já autorizei a Jane agora. Olá! Bom dia, ou melhor, boa tarde já, Boa né? tarde já, né, Jane? Tudo bom? Tudo ótimo. Como Tô estão todos? muito... Como está você? Tô bem, graças a Deus. Acho que hoje em dia, a gente estando com saúde, tá tudo certo, né, Jane? Verdade, E isso é fundamental. exatamente. É já adaptada também, né? Como já vai fazer, acho que 70 dias que eu tô no isolamento, então a gente começa a adaptar. E é impressionante como a gente realmente cria uma rotina em cima da nova realidade, né? E vai vivendo bem em cima daquilo. Pelo menos eu consegui superar bem essa questão, eu acho. Acho que a gente vai bater um papo sobre isso, né? Para também ajudar as pessoas que estão precisando e incentivar, né? A que saiam desse período da melhor forma possível, né? Que eu acho que é o desejo de todo mundo. Vale explicar que provavelmente você deve ter criado uma rotina durante esse Exatamente. e acima de Exatamente. Foi o que você. eu fiz. Mas, Jenny, vamos fazer o seguinte: a gente já começou conversando, mas vamos apresentar você. Estou muito feliz, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Acho que é o momento certo da gente tratar dessas questões, né? E são questões que eu gosto também de conversar, de trocar experiência. Meus seguidores também sempre estão trocando experiências comigo a esse respeito. E aí eu queria que você se apresentasse para eles lhe conhecerem também. Sim, claro. Primeiro é uma honra, né, aceitar o seu convite. Ai, Incrível, é sempre muito bom estar com você, estar com o seu público, né? obrigada. Eu sou Diane Mello, eu sou treinadora comportamental. Eu trabalho desenvolvendo um treinamento específico para as pessoas para que elas mudem suas vidas. Aprendam a ser resilientes e aprendam principalmente a deixar de ser vítima
e construir uma nova história, porque todo mundo passa por situações muito ruins. Exatamente. A questão é o que você vai fazer a partir disso. O que você Hoje, vai fazer em cima disso, né, Jane? E essa palavrinha, resiliência, que acredito que até muitas pessoas não saibam, e porque é uma palavra nova, usada agora há pouco tempo, né, na psicologia, nessa parte de comportamento. Eu queria só que você explicasse um pouco o significado dessa palavra mesmo, porque eu tenho certeza que muita gente escuta muito falar em resiliência, mas que na verdade ou não sabe, ou fica na dúvida do que seria. E como eu acho que o assunto principal da gente vai ser sobre resiliência, eu queria que você começasse explicando um pouquinho o significado da palavra. sim, resiliência é você pegar, vou falar de forma simplória aqui, é você pegar exatamente o que você não acha bom ou algo ruim e transformá-lo em um aprendizado positivo. A psicologia Exatamente. positiva, ela usa muito isso. Então, você pega todas as suas experiências e transforma isso em uma aprendizagem positiva. E eu E estava vendo, até li alguma coisa a respeito, né? sim, E eu vi também que, por exemplo, a gente trazendo para a nossa realidade atual, essa questão de isolamento, de você ter que ficar em casa e com todo esse medo que envolve também, né? De você pegar a doença, não saber como é que você vai enfrentar. Eu vi que você tem que também extrair dessas coisas negativas, você extrair alguma coisa positiva e evoluir também, né, Jane? Não adianta você só querer sair dessa situação. Você tem que sair dessa situação e evoluir com algum plus na sua vida que tenha também modificado para o bem a sua vida, né? Que é o mais importante também. Não adianta você querer simplesmente sair da situação e sem evoluir, sem ter um aprendizado em cima disso, né? exatamente. E é esse aprendizado que nós extraímos, né, das nossas experiências talvez não tão boas, que vai fazer com que você tenha esse plus, né, que você acaba de citar. Então é importante que você faça algo diferente, pense algo diferente, construa algo diferente na sua vida para que você evolua, cresça. Muitas vezes ficamos estagnados, paralisados, seja por medo, seja por comodismo, não importa, mas paralisamos. Muitas das pessoas, elas fugiram e fugiram por medo. Algumas Exatamente. pessoas fizeram muitos cursos, se tornaram extremamente produtivas. E aí eu pergunto, até que ponto essa produtividade foi bom ou foi ruim? Até Exatamente. O que eu notei muito também, sabe, Jenny, quando tudo começou, uma certa cobrança de você ter que arrumar alguma coisa para fazer nesse momento. Então, eu particularmente continuei com a minha rotina, criei dentro do que eu usualmente fazia e dentro das minhas possibilidades, eu criei uma rotina para continuar fazendo, porque eu acho que isso era importante para mim. Já que o mundo lá fora mudou tanto, eu acho que eu precisei manter a minha rotina. Por exemplo, eu mantive minha rotina de academia, minha rotina de alimentação, de dormir, de acordar, porque até isso também influencia, né, no seu dia a dia. Não dá simplesmente para você mudar a sua vida porque tudo mudou ao seu redor. Então, eu tentei implementar dentro da minha nova rotina coisas que eu já fazia antes. E claro que se você tem um tempo extra, alguma coisa que você tenha vontade de fazer e que você não podia fazer porque você não tinha tempo, você também trazer. Mas eu acho que muitas pessoas se sentiram pressionadas porque houve uma cobrança muito grande externa para você fazer, até a demanda meio que aumentou, né? Você vê a quantidade de lives, a quantidade de cursos, a quantidade de até filmes e séries, as pessoas ficaram com muita sede de ter que fazer alguma coisa. E eu acho que isso tem um ponto positivo, assim, claro, você faz o que você não tinha tempo de fazer, mas também você não pode se sentir tão sobrecarregada,
porque isso pode gerar também um estresse em você, porque nem sempre você consegue fazer tudo aquilo que é lhe proporcionado, né? Então, assim, o que eu tive esse cuidado de aqui em casa a gente manter uma rotina familiar também, né, para não ficar cada um para um lado. Eu achei muito importante isso. Então a gente manteve uma rotina de dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário, fazer as refeições juntos, né? Eu tenho um filho adolescente, então sempre o adolescente tem uma tendência a ficar nos jogos, a ter aquele mundinho digital dele e que a gente às vezes tem essa dificuldade de puxar, né? De ficar junto da gente. Então eu acho que você manter um equilíbrio é importante, né? Nesse caso. E não se sobrecarregar e acabar tumultuando a sua vida com mil coisas. Porque se você for fazer tudo o que estão nos proporcionando a ser feito, né? A gente simplesmente enlouquece, assim, não tem tempo realmente para tudo isso. Eu Você queria que está... você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa demanda, essa necessidade da pessoa ter que realmente fazer tudo. Essa cobrança, ela é moderna, ela é atual. Então, estamos o tempo todo sendo cobrados a ser produtivos. A produtividade, ela é excelente, só que tudo tem limites. Como você bem colocou, o equilíbrio aí é fundamental para todas as relações, inclusive para a sua relação com o seu próprio eu. É importante que você deixe tudo equilibrado, de forma harmoniosa. E outra, muitas vezes essa produtividade pode esconder algo mais severo. Por exemplo, fugir Exatamente. da sua própria realidade. Fugir da sua própria realidade, fugir de encarar o convívio com sua família, que talvez não esteja muito bom. Então, até que ponto eu sugiro a todos que façam uma autoanálise, uma autoanálise Exatamente. sobre isso. Será que como está o convívio com a minha família? Outra, você bem colocou, seguir uma rotina. É fundamental que seguimos determinadas rotinas. O que você fazia que é possível você continuar fazendo? Se você não pode fazer determinadas coisas, por exemplo, ir trabalhar. Não, não posso, eu estou em home office. Ok. Então, organize seu ambiente para que você tenha uma estrutura adequada, para que com isso acalme sua mente, você fique mais centrado. Estipule horários, que é importante. Exatamente. Para quê? Para que você também conviva com sua família. Para que você faça coisas com sua família. Então, Exatamente. Aqui em casa, eu continuei nos horários, assim, Antônio agora está com aulas online, né? Então ele tem mais ou menos o horário dele pela manhã bastante só para ele realmente, mas a gente procura almoçar nos mesmos horários. E à noite, que geralmente a gente se encontra, então a gente assiste alguma coisa junto, para que haja essa interação, né, familiar, que é importante nesse momento, né? Porque senão acaba que cada um encontra alguma coisa para fazer e não existe essa interação, né? eu acredito que este momento é uma excelente oportunidade de estreitarmos relações com a nossa família. É literalmente Exatamente. aproveitar esse tempo para estar mais próximos. Porque não temos mais a desculpa, preciso trabalhar, tenho reunião. Não preciso mais. Agora eu tenho um horário estipulado dentro do meu home office. A academia está fechada, então precisamos treinar em casa. Cuidar da nossa saúde física também é cuidar da nossa saúde emocional. Dopamina, serotonina, ocitocina, elas são produzidas através da atividade física. Então é Exatamente. Na semana passada, eu até falei com os meus seguidores que eu fiquei indisposta e achando que poderia estar com Covid. Então, eu suspendi a atividade física, né? Eu faço regularmente. Impressionante como o organismo sente, né? Quando a gente faz regularmente uma atividade física e você para de vez, você começa, eu acho que a indisposição aumenta. Então, se eu já estava indisposta, eu fiquei mais indisposta ainda. E aí isso é uma bola de neve, né? Que se você realmente não firmar um compromisso
com você, você não encontra realmente nem forças para ir para fazer uma atividade, para ir treinar. Você vai se acomodando e aquilo ali me fez um mal. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei uma semana sem treinar, mas eu fiquei acabada. E ontem eu voltei toda feliz da vida. Assim, é impressionante como a sensação mesmo, né? Eu acho que é a parte hormonal mesmo, né, que Sim, explica. sim, exatamente. E a parte hormonal influencia diretamente o nosso cérebro. Exatamente. O cérebro regula também as nossas emoções. Na verdade, as pessoas acham que emoção é um sentimento. Mas a neurologia já nos explica, a neurociência nos explica também que emoções são descargas. A questão é, dentro dessas descargas de emoções, de sensações, através dos seus hormônios, pode ver quando você fica um pouquinho nervosa ou quando você leva um susto. O susto, o que que ele é? Batimento acelerado, né? Você, Isso. os seus vasos ficam bem contritos. Então, é uma descarga. A questão é como você vai trabalhar com isso, porque elas vão acontecer. É impossível você deixar que não aconteça, a não ser que você tenha uma lesão cerebral. É involuntário, né, Dani? Ah, Então é agora, como você totalmente involuntário. com isso é importante. E uma das coisas que ajuda a equilibrar isso é a atividade física. É fundamental. Todo o ramo da psiquiatria concorda comigo. É necessário que se faça atividades físicas constantes, de 3 a 4 vezes no mínimo por semana. Lógico, lembrando que tudo tem que ter um equilíbrio. Tem que Cuidar. respeitar as suas possibilidades, o seu organismo, para também agora, até quando começou essa onda de um monte de aulas online também, né, treinos funcionais, então eu comecei a experimentar alguns e eu até falei para os meus seguidores, gente, não façam tudo o que vocês o que está disponível para vocês, porque tem treinos que você não tem condições físicas de fazer. Então você tem que fazer realmente dentro das suas possibilidades, né, Jenny? Não adianta você querer fazer um treino super pesado se você não tem o hábito de fazer aquilo, né? Então, eu acho que nesse período também a gente tem que pensar bem nos nossos limites, né? E a gente fazer as coisas dentro dos nossos limites, porque senão pode reverter contra a gente e é pior, né? Então a gente pode adoecer, a gente pode sobrecarregar até o próprio corpo, pode se machucar. E emocionalmente também, né? Não dá pra gente sobrecarregar tudo. Respeitar as suas limitações também é fundamental. E eu vou dizer, viu? Todo mundo quer ser produtivo, mas o ócio é fundamental, inclusive para a produtividade. Tem uma pessoa que está me perguntando sobre, não sei se está te perguntando ou me perguntando sobre energia solar. Eu não compreendi bem a pergunta, mas creio que deva ser em relação à vitamina. A vitamina Isso. D também é fundamental, que provém do sol, mas ela também pode ser reposta desde que você vá a um excelente médico, ao médico de sua confiança, para repor essa vitamina. Então é importante que você faça, porque falta de vitamina D também pode provocar alguns distúrbios, sim. E daí Tem algumas, como eu faço muito essa suplementação, Jenny, também, que há muito tempo eu tomo, então os médicos estão dizendo que nesse período também de Covid, o bom é você estar com a vitamina D em dia, o isso, zinco também, falam que é muito bom, né? A vitamina C, eu tomo também própolis verde todos os dias, mas eu acho, sempre que eu posto essa questão de suplementação, de como a gente está se cuidando, eu gosto sempre de falar, tem que procurar um médico e ver como é que você tá. Quando passa, a minha médica passa a suplementação, eu faço os exames, eu vejo quais são as minhas deficiências. Então, eu tenho um pouco de deficiência porque eu não como carne vermelha, então ela já repõe através da suplementação. Mas não dá pra gente generalizar, né? Então, isso é super importante também. Eu gosto sempre de falar porque às vezes as pessoas acham que existe uma mágica e uma fórmula única, mas não existe, né? Como a gente está falando
de sentimentos também, na parte de saúde, sempre individualizado, né, Jane? Cada um tem suas particularidades. Pessoas acham que suplementação qualquer um pode tomar. E não é bem assim. É necessário que se faça um acompanhamento médico. Eu não sei se, acredito que você não saiba, mas eu fiz a quarentena correta, certinha, tentei tomar todas as minhas precauções, mas infelizmente eu vim a contrair o Covid e passei muito mal. Passei Ai, Jane. E aí, como foi? Me conta essa experiência. mesmo fazendo um protocolo, eu também tenho um acompanhamento médico bem intenso, porque eu sou portadora de doenças autoimunes. Então, eu fiquei assim, já suplementava vitamina D, zinco. É o protocolo do Dr. Coimbra, que a maioria das pessoas conhecem, que Isso. é excelente. E você sentiu, quais os sintomas que você sentiu? Então, eu senti algo atípico. Eu não tive febre, eu tive uma Hum. leve dor de garganta e uma dor de cabeça. Aquela dor Ah, de cabeça típica de quem tem enxaquecas. sei. E comecei a piorar isso num dia. No outro dia, eu já não conseguia respirar direito. Foi Quando eu muito fui. rápido, então. Inclusive eu escrevi um texto, tá? No meu Instagram, quem quiser acompanhar, ver. É um texto relatando como foi a minha experiência sobre isso, sobre o Covid-19. E realmente, quando eu cheguei ao hospital, que fui à contra-vontade, né? Diga-se de passagem, meu marido, ele é um pouco hipocondríaco, ele ficou bem preocupado, disse, não, você vai, você vai, você vai. É, mas tem que ir. Se você já estava com falta de ar, o ideal é ir mesmo, né? Detalhe, eu não tive febre, eu não tive tosse, não tive nada. É mesmo. Só uma indisposição em um dia, no outro dia, eu cheguei ao hospital, eu já tive que ser submetida a uma tomografia e eu já estava com pneumonia. Olha que perigo, tá Muito vendo? rápido. E É isso que foi as pessoas têm que entender, né, Jenny? Que é grave. muito rápido e os sintomas variam muito, né? Então a gente tem que sempre estar atento ao nosso corpo, às nossas, né, respostas para tudo, porque senão acaba que a doença evolui e aí você já vai ter que ser hospitalizado, entubado, né? Exato. E eu quase fui aos tubos. E detalhe, eu suplementava, fazia atividades físicas, Exatamente. controlo o meu emocional muito bem. A questão é, por que eu abordei esse tema? Porque literalmente é importante que você faça uma suplementação, sim, mas de acordo com médicos e cuide também do seu emocional. Porque imunidade, ela tem muito mais relação com isso aqui do que isso aqui. Então, você precisa Exatamente. controlar aqui, e não é controlar estar no controle, mas sim saber gerir o que acontece com você. É saber compreender o porquê sente determinadas coisas, como sente, o que desencadeia. Exatamente. Nomear exatamente suas emoções. Porque tem pessoas que me veem com frustrações e dizem estar enraivecidas. Mas será que é? Será que esse é o termo certo e correto para você nomear o que acontece? Então, saber nomear as suas emoções é fundamental para que você tenha um equilíbrio emocional. E isso, Exatamente. Saber lidar com tudo o que está acontecendo na sua vida também, a vida ao seu redor, né, Jenny? A gente e daí, falando de emoções de família, a gente tem que lidar hoje em dia, né, com as emoções não só da família que está isolada com você, por exemplo, no meu caso, é meu filho, meu marido, mas também com os seus familiares que estão longe nesse momento e que cada um tem uma emoção diferente, né? Então eu estou lidando bem, assim, eu estou tendo esse exemplo dentro de casa, que eu tenho uma família grande e cada um tem suas particularidades de como está enfrentando a doença, esse isolamento, esse medo. E a gente também tem que saber lidar um pouco com isso para tentar ajudar, né? Ter um pouco de paciência, uma conversa. Às vezes você só tem que escutar mesmo e se ajudar, né? Porque eu acho que nesse período também é um período da gente se ajudar.
em todos os aspectos, não só emocional, mas também no aspecto de você estar junto de quem precisa mais nesse momento. A gente está vendo muita gente precisando, né, que perdeu o emprego. As pessoas realmente estão com as necessidades básicas, né? Então eu acho que é um momento também que isso também acaba ajudando ao seu emocional, né? Eu já tive as oportunidades que eu tive de ajudar o próximo. Eu sempre promovo um bazar, então a gente ajuda uma instituição. E isso, a gente às vezes o pouco que a gente faz é um bem enorme que dá, que volta pra gente, né? Então isso também ajuda nesse emocional. É praticar a empatia. É literalmente Exatamente. porque o meu mundo pode não ser o mundo do outro. O que muitas vezes eu compreendo como correto, como certo, como justo, pode ser extremamente injusto e incorreto para o outro. É saber respeitar que cada ser humano tem o seu próprio mundo, seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, inclusive dentro da sua própria família. Eu, assim como você, eu também tenho. É só eu e meu filho e meu marido. E é diferente de você, a minha família está toda na região sul ou na região Ai, amazônica. Então, nós ah, estamos sozinhos aqui. é, E neste momento, saber gerir, exatamente, é compreender a relação, os sentimentos dos outros. Porque você exatamente. vai ver o mundo da mesma forma que seus parentes. Jamais. Cada um tem uma forma diferente de pensar e você tem que saber lidar, né, com a emoção do outro mesmo e não querer impor a seu ponto de vista, né? Você pode Com a realidade. orientar, você pode dar o seu ponto de vista, mas você tem que respeitar, né, o ponto de vista de cada um. Então eu já escuto muito as pessoas reclamarem no meu caso, o meu marido não quer aceitar, então tá saindo todos os dias, não tá fazendo isolamento e isso me aflige. O outro, minha mãe não quer sair de casa de jeito nenhum, tá? Vive falando que vai pegar Covid, vive falando que vai morrer. Então, assim, claro que cada um tá encarando esse isolamento de uma forma diferente, né? Então, dá para você também administrar junto à família para tentar superar essa fase junta também, né? Sobre as relações mais próximas, principalmente marido e mulher. É comum divergir, é comum ter diferenças de ideias, mas cabe ao casal ter a maturidade de conversar e chegar a um consenso. Olha, você quer sair, Exatamente. trabalhar, mas então vamos fazer um combinado? Qual seria o combinado? Olha, no momento que você chegar, você vai deixar sua roupa lá na área de serviço, você não vai entrar, né? Você vai lavar suas mãos, tomar um banho. Vamos fazer um combinado. O que Em não dá é para brigar, né, gente? Não abrigar, dá para sair desse isolamento brigado, né? Você muito tem que pelo realmente manter o equilíbrio dentro de casa. E eu acho, muitas vezes a gente tem a função mesmo. Sempre tem uma pessoa dentro de casa que tem um equilíbrio maior de apaziguar, de acalmar os ânimos, né? sim. E ceder. Ceder é fundamental, porque você Exatamente. pode defender o seu ponto de vista, mas você não precisa brigar, chegar ao extremo de brigar com o seu parceiro para defendê-lo. Vocês podem chegar a um consenso. É importante. Sobre o pai, a mãe que querem ficar isolados, é importante você dar esse suporte, mas dê suporte emocional também. Comece a Exatamente. conversar com a sua mãe, com o seu pai, que o medo, ele é real. Na verdade, o medo, ele faz parte de todo ser humano. Ai de nós se não tivéssemos medo. Imagina, sairíamos pela rua sem olhar para os lados, pularíamos do 10º andar, não teríamos medo de nada. Então, o medo, ele faz parte e é importante e fundamental para a sobrevivência. Exatamente. O medo, ele só se torna patológico quando ele te paralisa. Você tem que saber enfrentar, né, Jane? Para você também não ficar exatamente como você falou, paralisado, né?
Então, o Paralisado. medo às vezes nos conduz a um caminho mais correto, porque você tem cautela, você tem medo, então você às vezes consegue tomar uma decisão de uma forma mais correta por conta do medo. Mas, em contrapartida também, você não pode ser paralisado, né? Você tem que seguir a vida, seguir adiante e enfrentar também, né, um pouco e arcar com as consequências também, né? Exato. E também fazer com que você comece a compreender da onde provém esse medo. A maioria das pessoas, elas não, até agora, até acontecer essa pandemia, não percebiam que elas eram finitas, É. que elas iriam morrer. E pela primeira vez, acredito, em toda a sua vida, ela parou e pensou: meu Deus, eu posso morrer. Olha, até minha tia de Manaus, viu? Falando sobre Ai, a Amazônia, minha tia. apareceu. Exatamente. Então, o que acontece? É literalmente é você refletir. E se eu morrer agora? O que eu fiz? Tu sabe uma coisa que quando eu estava internada lá no hospital, próxima a ir para os tubos, porque se você não melhorar a sua saturação, a gente vai te entubar. A primeira coisa que eu imaginei foi e perguntei para mim e para Deus foi: será que eu consegui fazer com que meu filho conseguisse sobreviver e viver sem mim? Será que eu consegui ser uma mãe desnecessária? É difícil, né, Jane? O que eu pensei? Meu filho vai fazer 15 anos na segunda-feira. É da Eu idade pensei, do meu. exato. Eu pensei assim, meu Deus, ele está na fase que ele precisa de um suporte emocional. Você bem sabe que você tem um filho da mesma idade. Então, Exatamente. nesse momento, nesta fase, eles precisam daquele suporte emocional dos pais. E daí eu falei, Deus, vamos fazer um combinadinho? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, porque eu acho que eu não cumpri com o meu dever como mãe. Qual era o meu dever como mãe? Me tornar desnecessária. A maioria de nós, como pais, esquecemos, somos egoístas, egoístas mesmo, e queremos que os nossos filhos sejam nossos. Para a vida Esquecida toda, né, Jane? e que eles sejam, e esquecemos de fazer o que é fundamental, que é nos tornar desnecessários aos nossos filhos. A gente dá exemplos, né? Eu costumo dizer, eu tive sorte com o Antônio, que ele realmente é um amor, ele nunca me deu trabalho. E ele tem uma personalidade, assim, tranquila, uma pessoa calma, estudioso. Eu falo, eu tive sorte. Aí muitas pessoas falam, não, não é sorte, Lavínia, que é o exemplo de dentro de casa. E eu sei que a gente tem essa função realmente de dar exemplo e que aquilo ali acaba que naturalmente o filho vai crescendo e já vendo aquele exemplo, vai praticando também, né? Acho que os princípios, a conduta que você tem, o afeto, o carinho, você estar junto, né? Você buscar ser amigo, que aqui em casa nós somos muito amigos, assim, tudo ele me conta, a gente compartilha o nosso dia a dia. E mais essa questão de dizer, você cria o filho para o mundo, daqui a pouco ele vai embora. Para mim, particularmente, que só tenho ele, eu tenho muita dificuldade assim, de aceitar, sabe? Porque é a nossa vida, né? O nosso coração que bate fora. Então é muito difícil, mas eu acho que sim, a gente tem que criar realmente para que ele seja independente. Eu tento criar para que ele seja completamente independente, mas essa ligação que a gente tem, né? Você vê, você pensando que Deus me livre ia morrer, a primeira pessoa que vem à sua cabeça é quem? É o filho, né? Porque a gente passa a viver para ele, né? Mas também torcendo para que ele construa uma vida dentro de tudo aquilo que a gente ensinou, que a gente, né, proporcionou também dentro das nossas expectativas, né? Porque a gente cria expectativas para o futuro dos filhos, né?
Eu também sou mãe de filho único e também quero que o meu filho fique comigo. E é normal. Mas precisamos compreender que estreitar a relação com o nosso filho vai fazer com que ele seja independente lá fora, mas que ele continue querendo manter este relacionamento estreito com os pais, que é o que você muito bem faz. Então é importante que você e que todos nós compreendamos que lá fora ele precisa se tornar independente, porque o mundo, ele é cruel. O mundo não é pai e mãe. O mundo Exatamente. acalma. O mundo, ele não ameniza como a gente faz com os nossos filhos. O mundo não, o mundo, com o perdão da palavra, dá na cara, literalmente. A gente apanha do mundo o tempo todo. Então precisamos orientar nossos filhos que lá fora ele precisa bastar-se. Mas que Exatamente. não com os pais, essa é eterna e é verdadeira. Né? Que imagina eu ficar sem minha mãe, sem meu pai. Então é importante, mas essa foi uma relação construída por eles, que passou para mim, e assim será sucessivamente. Porque Exatamente. o que você ensinou para o seu filho, provavelmente ele vai ensinar para os filhos dele. De forma... Nesse mundo atual, né, Jenny, tão importante a gente estar junto, né? Porque se a gente vê esses adolescentes hoje em dia, no digital, né, eles têm acesso a muita informação. Como é diferente da nossa geração, né? Eles têm Muito. muito acesso a informações, então, para se desvirtuar, é muito mais fácil até, eu acho que na época da gente, né? Que a gente não tinha essa enxurrada de informações diárias. Outro dia, Antônio estava jogando e falou: mãe, eu tô até tendo que falar espanhol, porque o menino que eu tô jogando, ele fala espanhol. Eu tô achando aqui engraçado. Falei: filho, cuidado, porque às vezes uma certa inocência, mesmo com 15 anos, mas se a gente não ficar atenta a isso tudo, a esse meio todo que eles têm disponível, pode acontecer alguma coisa, né? Mesmo debaixo da nossa casa, com uma pessoa que está longe, mas está perto ao mesmo tempo. Porque o Sim. ciclo de amizades hoje em dia não é muito presencial mais, é uma amizade virtual. Tanto é que eu não vejo o Antônio falar, ai, tô com saudade, muita saudade dos meus amigos, porque eles se falam o dia inteiro. Então, o dia inteiro eles estão se falando, eles estão jogando, eles estão conhecendo novas pessoas. E isso também é importante a gente estar atento, né? Porque pode acontecer alguma coisa debaixo do nosso teto. Então, eu acho que é para a gente estar sempre em alerta e estar sempre atento a tudo isso também com relação aos filhos, né? Exato, entra no conceito da falsa segurança. E não é porque esteja dentro do seu lar, não é porque esteja trancado dentro do quarto que ele está seguro. Hoje em dia, diferente, como você mesmo bem colocou, eles têm acesso a muita coisa. Muita coisa. Então, sejamos pais sensatos. Vamos olhar o que os nossos filhos estão fazendo, vamos participar da vida deles. Quem E são não seus... se acomodar, né? Olha, falando nele, vem cá, filho. Filho, vem cá. Falou nele, ele apareceu. Deixa eu mostrar ele aqui, É o que a Jay. gente tá falando. Eu não Ó, sei, né? ele falou que não sabe o que é que estão falando. Tava na hora. Essa é a Jane, Tô filho. vendo, ela tudo bom, Jay? Dá um olá. E eu Oi. ontem estava conversando com ele, antes de dormir, a gente sempre conversa um pouco, e eu falando, filho, a gente vai falar sobre resiliência e tal. Ele, mãe, eu já aprendi isso na escola, que ele tem também uma Escola da inteligência. escola Não, da educação socioemocional, alguma coisa assim. ele tem também uma aula que é educação socioemocional. E aí eu falei, tá, e resiliência, você sabe o que é, então? Porque é uma palavra que muita gente não sabe. Aí ele até que falou, né? Quer falar aí o que você achou de resiliência? Então, falar,
Eu só aprendi o que era resiliência ano passado. A gente até tirava onda na escola, que todo mundo vivia falando de resiliência, só que ninguém sabia o que significava. A gente tirava onda pra caramba, porque toda vez, toda aula, a professora falava de resiliência. Mesmo um pouquinho, olha pra escutar ela. É porque quando a gente tá falando, para. Mas pode Sim. falar que ela tá ouvindo. E aí ninguém sabia. E falava todo dia, toda aula de escola de inteligência, todo mundo falava de resiliência. E aí, ano passado, sempre que a galera falava, né, eu fiquei em dúvida pra pensar o que era. E aí eu comecei a conectar com o que a professora falava, de que era pra você ser uma pessoa que... Olha a Letícia falando, passamos 2 anos aprendendo resiliência. Foi isso mesmo. A gente não aprendeu nada, a maioria, pelo menos. E aí, uma pessoa que tá passando por dificuldade, só que pega essa dificuldade e transforma em algo positivo. Pra passar por cima e continuar. É tipo uma visão otimista do mundo, né? E agora a gente tá vivendo esse momento, a gente tá falando sobre isso exatamente, pra gente sair dessa com uma visão diferente, evoluído, mais evoluídos, né, Jenny? Exato, é poder se adaptar, né, ao meio em que você está vivendo. É adaptar-se a uma nova realidade. É fundamental. Ele falou muito bem. Tá de parabéns. Dê tchau, então, pra Jenny. Tá, tchau, gente. Obrigado. O culto também, às vezes, faz isso. Fica falando um monte de termo e nem sabe o que significa, tá? Exatamente. Beijão. É bem normal. É exatamente isso, é adaptar-se. Um dia, inclusive, eu causei uma certa polêmica quando eu postei no meu Instagram que deveríamos nos adaptar ao vírus. E uma pessoa ficou muito ofendida, disse, aonde? Você deve ser uma louca. Exatamente, foi esse o termo. Nossa. Você deve ser uma louca por querer que nos adaptemos a esse horror. A questão é, nós não estamos vivendo um conto de fadas. Nós não estamos na história dos 3 porquinhos e o lobo mau, que é trancarmos numa casa bem protegida e o vírus vai embora. Ele vai continuar aqui. E as pessoas que conseguirem superar isso, aprender a conviver melhor com isso, são aquelas pessoas que vão sair mais fortalecidas. Com certeza, porque foi a primeira vez, né? Acho que na vida de muita gente foi a primeira vez que aconteceu um fato desse, né? Então, assim, há pessoas, até, por exemplo, eu converso com o meu pai, com a minha sogra, e eles falam, eu nunca passei por uma situação dessa. Então, assim, as pessoas ficam realmente aflitas. Mas quem sabe se vai ser a última vez, né, Jenny? Então, assim, eu acho que a gente tem que se adaptar àquilo que é imposto mesmo na vida da gente, né? Então, a gente tem que procurar se adaptar. E eu acho que o ser humano tem essa capacidade, sim. Né? Eu acho que a gente tem que buscar essa forma de nos adaptar, porque a gente tem essa grande capacidade. Eu estava pensando ontem, quando eu fiquei pontuando algumas coisas para falar com você, falei, poxa, mas se eu pensar bem, no início a gente sente aquele impacto, né? Sente aquele, principalmente, por exemplo, no meu caso, que estava vivendo uma fase na advocacia, como influenciadora, né? Então, assim, eram muitos eventos, muitas fotografias, muitas viagens. De repente, aquilo tudo para. Então, você sente, mas você tem que saber o que é que você vai fazer com aquilo. Só porque tudo parou, você vai ficar em cima de uma cama se lamentando, né? Ou então você vai ficar atacando as pessoas que estão passando por isso de uma forma positiva, né? Que a gente também, como influenciadora, como, né, produtora de conteúdo, nós também tivemos essas, não são ameaças, mas a gente teve também essa reação exagerada do público. Se a gente mostrava alguma coisa legal, se a gente tinha uma alegria, aí as pessoas já achavam que aquilo ali era uma afronta. Mas, gente, não é uma afronta. A gente tem que realmente se adaptar e viver bem, conviver bem frente às dificuldades. Porque senão você vai estar prejudicando mais ainda aquela situação. Se a situação não está boa, você tem que achar alguma forma de torná-la viável, pelo menos, né? Então não dá para você simplesmente se entregar e ver tudo negativo ao seu redor, né? Dentro disso,
Em 2018, eu fui consultora do Sebrae e dentro de algumas ações, eu conheci a comunidade do Vergel. A realidade do Vergel é totalmente diferente da realidade que a gente vive. A questão, nós como seres humanos, nós precisamos de treinamento comportamental, sim. Precisamos trabalhar. O meu filho, o seu filho, eles têm o privilégio que nós não tivemos, que é aprender a ter controle de suas emoções. Nós não aprendemos. E a maioria das pessoas não tem maturidade para compreender que o mundo de um é diferente do outro. Exatamente. A maioria das pessoas, elas não compreendem, por exemplo, que o Instagram não é a realidade. Não. Elas associam a realidade à fantasia. Lógico, tem coisas reais? Tem. Por exemplo, eu te acompanho, eu sei que muitas das coisas batem, é condizente, é o que você é. Mas tem pessoas, tem digitais influencers que não é assim. Por quê? Ninguém mostra, a maioria não mostra que tá lá mal, que tá doente, ou que tá Exatamente. fazendo. Poucas pessoas que fazem. Então, o que acontece? Aprender a respeitar, aprender a compreender que o teu mundo é diferente do meu mundo e que cada um vive a sua própria realidade, que ninguém está aí para te ofender, é literalmente deixar do mimimi, crescer, ter maturidade. Exatamente. Daí, temos boas relações. Porque daí você, por exemplo, poderia postar algo feliz, porque a sua realidade naquele momento, você pode estar feliz. Por que não? Você está com seu filho, você está com seu marido, você está bem de saúde, por que não tirar uma foto feliz? Daí, como diz você, nossa, pode afrontar alguém. Aquela pessoa que se sentir afrontada, eu costumo dizer que ela está lá na 4ª camada. O que é? A fase infantil. Ela está voltada ao próprio eu, ao seu próprio umbigo. Exatamente. Porque não é a conta. Na verdade, o que você quer mostrar é a sua felicidade. Se a pessoa está infeliz, é problema dela. Ela precisa trabalhar isso. Mas quem deve trabalhar isso é ela. Exatamente. E que a gente é muito infeliz, né? Essa questão de ataques virtuais, né? A gente tá vendo muito nessa fase de isolamento. Agora, eu acho que as pessoas estão até acalmando um pouco, mas assim que surgiu o isolamento, foram muitos ataques, né? Então a gente acaba ficando, inclusive, acuada, né? Porque você não quer se expor daquele jeito também. A gente está aqui para mostrar, para trazer felicidade, né, para as pessoas, para mostrar um pouco da realidade, dividir experiências, como a gente está fazendo agora. Mas é impressionante como muitas pessoas atacam, né, e vivem disso. Então, assim, eu acho que isso, o prejuízo é pior mesmo, é para a própria pessoa, né, a questão da empatia mesmo, né, Jenny? Os nossos filhos, graças a Deus, não terão esse problema, porque eles estão aprendendo isso. Né? Que bom que tem a escola de inteligência do Augusto Cury, que bom que tem outras escolas por aí. Então, Exatamente. É fundamental deixar a 4ª camada de lado. Nós temos aí agora na mídia, que está falando muito porque ele começou a entrar na política, se envolver com teorias políticas, Olavo de Carvalho. Ele é um filósofo e ele desenvolveu a teoria das 12 camadas da personalidade. A Ceicinha, que estava nos acompanhando, acredito que deva conhecer. Então, o que acontece? Quando a gente fala da 4ª camada, é literalmente essa fase infantil. Só que nós, como seres humanos, nós oscilamos o tempo todo. Então, em um momento eu sou extremamente madura, adulta. Em outro momento, eu posso ser extremamente infantil, infantilizada. Exatamente. Só que tem de controle emocional. Então, aprender a compreender, treinar o seu comportamento é fundamental. Mas, acima de tudo, compreender. Lógico que eu estou falando de pessoas que não têm patologia, né? De pessoas que não têm transtornos. Eu estou falando... exatamente, de pessoas saudáveis, né? Exatamente. Saudáveis, mas que precisam
dar um plus, né? Um plus nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua mente. É se transformar em pessoas adultas. Como eu me transformo em pessoa adulta? Desculpe, mas é servindo ao outro. É sendo útil para a sua família, útil para a sua sociedade. Né? Por exemplo, quando você traz as coisas para nós, você está sendo útil. E é por isso que você é feliz. É isso que te motiva. É isso Exatamente. que você não desanime. Então, Exatamente. E as pessoas, se as pessoas bem soubessem, o mal que faz ao outro realmente volta em dobro para você mesmo, né? Então, eu acho que nesse período a gente tem que pensar muito nisso, né? Às vezes, quando eu passo por causa da advocacia um dia, dois, sem falar aqui com vocês, com os meus seguidores, eu começo já a ficar triste, é engraçado, né? Às vezes eu vou dormir querendo falar alguma coisa com vocês, querendo dividir, porque eu acho que é essa troca de energia também. E não só aqui no Instagram, mas no mundo de uma forma geral, né? Com os familiares, com os amigos. Aos domingos eu sempre tenho assistido muito o Padre Fábio, eu gosto muito dele. também. Então a gente. Ele acho que é um pouco psicólogo também, né? Eu É, acho ele muito maravilhoso. Hã? esse padre é coach. Ele é mesmo. E aí, ele tem mudado muito também isso, assim, ele sempre toca com alguma coisa importante assim em mim no sentimento. E todo domingo quando eu acabo a missa, eu mando algumas mensagens ou para as pessoas que estão distantes ou para pessoas que eu sei que estão com Covid, ou para alguns amigos que eu nunca mais falei e falo. Então virou uma prática também. E isso é impressionante, como também está me fazendo bem. Saber notícias daquela pessoa. E eu sei que eu estou fazendo bem para aquela pessoa também, mas está voltando para mim também esse bem. Então eu acho que a gente poderia encerrar, que eu acho que o nosso tempo já está acabando, Jenny. Eu acho que ela saiu. Deixa eu ver. Jenny, tá escutando? Acho que ela saiu. Deixa eu ver se ela volta. Não sei se vocês estão me escutando. Jenny? Deixa eu tentar ver se ela volta, gente, que eu acho que ela caiu. Mas a gente já tá acabando. Deixa eu falar com vocês, quem tá aqui, Sandrinho, meu personal. Sandrinho, voltei essa semana, tá? Ah, tá. Então deixa, ela tá falando aqui que ficou sem conexão. Deixa eu chamar a Jenny de novo aqui, tá, gente? Peraí. Já chamo. Jenny, eu preciso que você solicite. Eu preciso que você solicite lá novamente. Volta lá para solicitar. A Andrea tá aqui solicitando, querendo entrar. Andrea, a gente vai fazer uma outra, né? Andrea é. Ai, acho que ela agora pediu. Vamos lá. Ela vai voltar, gente. Acho que caiu a conexão. Mas a gente já está encerrando. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou deixar, gente. Olha, estão pedindo aqui para deixar no feed, tá? A live fica lá em cima durante um dia, 24 horas. Mas eu vou deixar no feed também para vocês assistirem quando tiverem mais tempo, né? Ah, maior participação. Deixa eu ver se ela consegue voltar, senão a gente encerra. Eu acho que ela tá voltando, gente.
Anitta também aqui. Jane, ó, já ela voltou. Bom, consegui voltar, perdão. Travou um pouco, né? Não sei se é sua net que tá travando. Pronto, Agora voltou. cheguei. Então, Jane, eu acho que o nosso Voltou. tempo acabou. A gente poderia estar encerrando com essa mensagem, né? De empatia, de que todos encarem esse isolamento, ou final de isolamento, né? Respeito ao mundo do outro, respeito ao diferente, aquele que pensa diferente de você, né? E vamos todos treinar a mente, treinar o corpo também, que é Vamos sair fundamental. mais evoluídos, né? Como a resiliência, a gente tem que Exa- sair evoluído de alguma forma. Vamos aproveitar esse período para encarar de uma forma positiva e sair mais evoluído também, né? Isso mesmo. Então, assim, lembrando que eu deixei um e-book para vocês. Então, fica o e-book. Eu acredito que a Lavine vai compartilhar, né, Lavine? Eu não sei se eu vou Então, conseguir. a Jane me mandou um e-book para vocês baixarem. Eu vou colocar aqui, acho que no Stories eu vou colocar e coloco o link, porque aí as pessoas que quiserem baixar conseguem baixar no Stories. E quando acabar a live, eu faço um Stories para colocar o link do seu e-book, tá? Isso. Tá, Pronto. eu, Oh, meu Deus. eu acho que você mudou Minha... a câmera. Ah, tá bom, voltou. E aí, Jane, queria agradecer sua participação. Adorei bater esse papo com você. E eu acho que a gente vai fazer outras vezes agora, né? As pessoas adoraram também. Bom, que bom. Podemos sim. Eu estou à disposição. Gratidão, gratidão a todos que participaram. E muito obrigada. E continue, por favor, postando as suas coisas, Ah, porque obrigada. esqueça os comentários maldosos e foque no positivo, porque você traz boas coisas pra gente. Ah, obrigada, querida. Se cuide, viu? Beijo. Beijão. Então, vou encerrar, gente, essa live. Adorei compartilhar com vocês. Acho que a partir de agora a gente está fazendo uma agenda de lives e vou me organizar para compartilhar esse momento com vocês, que eu adoro, adoro trocar. Vi todo mundo que estava aqui, Tia Conceição, Letícia, Sandrinha, meu personal, Anitta. Até meu pai, minha mãe também que entraram. Vi todo mundo que comentou, tá? Só que na hora eu não quis interromper a Jane. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem bem. Beijos.